do Evangelho de João, capítulo 10, os versículos 1 a 10. Quem achou, então, quer dizer a página, por gentileza? 111, 12 do Novo Testamento. 112 do Novo Testamento. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Querida comunidade, esse aqui é o texto daqueles eu sou do Evangelho de João. No Evangelho de João, a gente encontra pelo menos 7 eu sou. Não sei se vocês lembram de algum, mas podia citar aqui o pão da vida, a videira verdadeira, a ressurreição e a vida, a luz do mundo. E aqui temos mais um eu sou. Alguém conseguiu entender, prestar atenção aqui, qual é o sou que está nesse texto aqui? Eu sou a porta. Eu sou a porta. Alguém de vocês hoje, ao sair de casa, saiu pela janela? Não, né? Só se acontece um imprevisto. Às vezes até na vida da gente acontece de ter que pular uma janela, né? Esqueceu a chave, ou sei lá o que aconteceu. Mas é a porta que nos dá o acesso principal. A porta é a entrada para algum lugar. A igreja tem as portas por onde nós entramos. E no nosso dia, a gente, quem sabe quantas portas a gente passa. E aqui no texto, Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. É muito fácil, nesse trecho aqui, a gente pular rapidamente para o bom pastor. Podem ver que o bom pastor não está aqui nesse trecho. Aqui ele não diz eu sou o bom pastor, ele primeiro diz eu sou a porta. E é isso que hoje nos traz a mensagem dessa manhã. O que isso tem a ver conosco, com a nossa vida? Veja bem, texto anterior, Jesus cura um cego. E é tão estranho que por ele curar um cego dá todo um tititi. E ele provoca os líderes daquela época. Os pastores, os religiosos, né, os sacerdotes, os líderes religiosos. Eles já querem matar Jesus, já querem apedrejar Jesus, eles já ficam alvoroçados porque Jesus cura um cego. Porque Jesus chama eles de cego. Ele chama os líderes de cego. Por causa, vocês podem ler em casa ali o diálogo que Jesus vai ter com eles. E por causa desse fato, ele vem e fala da porta. Por quê? Ele quer dizer, em última análise, assim.
Não adianta só a gente ser um líder, ser alguém religioso. Não adianta só a gente ter nascido dentro de uma igreja. Não adianta a gente só dizer, os meus pais foram evangélicos luteranos. A gente precisa também, cada um de nós, entrar pela porta. Pela porta que é Jesus. Ou seja, a gente precisa também, em dado momento da vida, se relacionar com Ele, entrar nesse aprisco, pertencer, fazer parte dessa comunidade de pessoas que agora pertencem a esse Jesus que é a porta, que é o acesso a Deus. Sem essa passagem para essa nova vida, essa porta que é Jesus, ninguém adianta dizer assim, eu já estou na boa, já estou salvo. Eu sou líder, eu sou cristão, eu fui batizado, então já está tudo resolvido. Nós precisamos também tomar, a gente poderia dizer assim, essa decisão. Ter uma nova vida, uma mudança de mente e de atitude, ao entrar por essa porta que é Jesus. Essa porta significa o único acesso verdadeiro a Deus. E hoje, se a gente olhar ao nosso redor, não precisa nem ir muito longe, a gente vai ver que está cheio de proposta por aí. Não é verdade? Nos induzindo a isso, até pessoas dizendo não precisa crer em Deus, isso é tudo enganação. Essas são as vozes dos ladrões e dos salteadores que o texto diz. Jesus, ainda no ano 2026, ele continua convidando pessoas a entrar por ele, pela sua porta. Quem entra, passa por uma mudança de vida, passa a pertencer, não é mais uma pessoa isolada. E aí eu queria citar aqui do texto, que para mim, de novo, foi o mais forte. Já fazia tempo que eu havia pregado sobre esse texto, ou lido, e agora de novo me saltou aos olhos isso. Vejam, a gente geralmente tem na nossa cabeça aquela imagem do pastor e das ovelhas. Essa imagem, ela está no imaginário de todos nós, não é verdade? A gente trabalha isso no culto infantil, com as crianças. O pastor, Jesus, e nós, as suas ovelhinhas. Mas será que esse texto aqui está dizendo somente que nós somos ovelhas? Dá uma olhada lá no versículo 2. O que diz que nós somos no versículo 2? Aquele, porém, que entra pela porta é o quê? É pastor das ovelhas. É pastor. Aquele que entra pela porta se torna um pastor, uma pastora das ovelhas. Ele não está falando aqui de pastores, pastoras, de ministros que usam veste litúrgica. Ele está falando de outra coisa. Também inclui nós. Mas ele está dizendo toda pessoa que entra pela porta, que é Jesus, se torna um pastor, uma pastora do rebanho. Isso quer dizer que nós não somos mais agora só ovelhinhas que precisam de cuidado, de carinho, de apacentar, mas nós nos tornamos agora também pastores uns dos outros. Isso não muda tudo? Não muda tudo? O que faz um pastor, uma pastora no rebanho? O que faz? Ele cuida, né? Ele guia. Ele lá precisa, às vezes, né, fazer a separação, a organização. Ele alimenta. Tudo isso compete a quem entra pela porta. Quem passa a ter um relacionamento com Jesus Cristo, quem crê nele, se torna também um pastor, uma pastora do rebanho. Isso significa, querida comunidade, que ao pertencermos a esse rebanho, e esse rebanho nós podemos dizer a comunidade cristã,
Ninguém mais, a partir de entrar pela porta, que é Jesus, é chamado agora a viver isolado. Não, eu cuido da minha vida e os outros que se danem. Muitas vezes a gente ouve isso. Nós agora pertencemos a uma comunidade. E nessa comunidade é bem verdade que nós somos também ovelhas, que precisam ser cuidadas. Mas nós nos tornamos também líderes, pastores uns dos outros, pastoras umas das outras, que precisam cuidar também de outros. E isso, hoje nós temos a alegria de ter as 2 bodas aqui, das famílias. Isso já começa dentro de casa, não é verdade? Às vezes, dentro de casa, a gente é pastores na família, não é verdade? Não é só o pai, não é só a mãe. Às vezes, os filhos também precisam ser pastores dos pais. Quando os pais estão numa situação mais frágil, envelhecem, precisam de mais cuidado, quem se torna os pastores dos pais? Os filhos. Os filhos, às vezes, quanto tempo de cuidado. Às vezes, um lá na família está mais frágil, está deprimido, está precisando de mais cuidado. Quem é o pastor dele? Às vezes, até os filhos. Às vezes, é o pai, às vezes, a mãe, às vezes, um avô. Somos chamados a pastorear, já começa lá pela casa. Quem entra pela porta, conduz dentro de casa. Pastoreia dentro de casa. E depois na comunidade cristã. Quantas vidas tem para a gente pastorear numa comunidade cristã? Né? Cada um com seu dom, seu jeito, né? Sua função, um bem diferente do outro. Mas se a gente olhar bem, a gente vai ver que tem pastoreio para todo mundo. Olha para o teu lado, esse lugar vazio. Tem lugares vazios aí. Será que ele não pertence a uma pessoa lá fora que precisa ser pastoreada? Conduzida à palavra de Deus, que ela precisa também ouvir sobre esse amor de Deus. Isso cada um de nós é chamado a fazer. Não só os pastores. Né? A gente não consegue chegar em todo mundo. Se cada um ajudar e fizer a sua parte, muito mais pessoas serão pastoreadas. Nós acabamos de comemorar os 105 anos da UASE. Vocês podem ver que a nossa igreja está bonita, bem florida, né? Porque a gente já tinha esse colorido todo para a comemoração dos 105 anos do grupo de mulheres aqui da nossa comunidade. Um dos mais antigos aqui da região, que começou há mais tempo. Um testemunho bonito. Quantas vidas já foram pastoreadas através do testemunho das mulheres. Também dos homens e tudo mais. Quem entra pela porta, que é Cristo Jesus, como diz aquele hino, né? Esse se torna sim uma ovelha, mas especialmente um pastor, uma pastora do rebanho. Ali nesse aprisco, esse lugar que se entra, nós entramos numa coletividade. Vocês podem procurar do início ao fim da Bíblia. Não existe cristianismo para uso particular. O cristianismo não é uma fé. Ele não traz algo assim só para o meu bem-estar. É bem verdade que ele também vai trazer bem-estar. Mas ele nos faz viver em comunhão. Cuidar uns dos outros. Se eu ainda estou egoísta, individualista no meu canto, não me importo com ninguém, então ainda falta entrar pela porta que é Cristo Jesus. Ele é o nosso bom pastor, sim. O texto a seguir vai dizer, né, a partir do versículo 11. Ele é o bom pastor, não existe outro, só ele. E ele então é o nosso modelo de vida. É para ele que nós olhamos e nos espelhamos. Assim como ele andou e viveu, nós também queremos andar e viver. Que nesse domingo você pense sobre isso. A quem eu tenho pastoreado na minha vida? A quem eu tenho pastoreado?
Eu quero entrar por essa porta, eu já entrei por essa porta que é Jesus. A quem eu tenho pastoreado? Pense sobre isso e que Jesus te dê força sempre para essa tarefa. Amém.